Você vai nos revelar de alguma forma o que aconteceu? E depende. Depende, não? Esse fato que você mencionou é um dos mais sombrios da história policial argentina. Olá. Olá, tudo bem? Sou Magnus Mephisto, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos falar sobre um caso que foi muito interessante, tanto para a imprensa quanto para a opinião pública em geral. Aconteceu no meu país, na Argentina, no ano de 1989 e manteve o país em suspense durante muitos meses. Todas as pessoas estavam tentando descobrir o que tinha acontecido. Cada pessoa tinha sua própria teoria e cada um imaginava o que tinha acontecido dentro desse quarto, mais especificamente no banheiro. No ano de 1989, Irma Beatriz Giron, de 22 anos, e Glória Fernandes, de 15 anos, foram encontradas mortas e jogadas sem roupa dentro de uma banheira. Ambas apresentavam um estado de decomposição tão avançado que correspondia a um mês de terem estado ali dentro. No entanto, tinham se passado apenas 3 dias desde o desaparecimento delas. O que havia acontecido? Alguém as havia assassinado? Elas tinham morrido em um pacto suicida? Elas usaram um animal exótico para envenená-las? Venham comigo desvendar esse mistério. Saibam o que aconteceu dentro desta pequena casa e o que a imprensa divulgou na época, como o caso da Mamba Negra. Antes de iniciar o caso e apresentar o mistério, preciso pedir algumas coisas rápidas a vocês. Me sigam no Instagram, Magninho Mephisto. Vou deixar o link aqui embaixo nos comentários em destaque e também na descrição. Se tiverem informações ou sugestões de casos para o canal, me escrevam por lá, por favor. Deixem um like no vídeo. Com 10.000 likes libero o próximo caso misterioso. Inscrevam-se se ainda não são inscritos. Estamos muito perto de chegar a 1 milhão de inscritos. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma lista de todos os casos anteriores, já que vocês devem ser novos no canal. Mas esse é o caso número 31 ou 32 que fazemos aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver tudo o que já fizemos antes, vou deixar a playlist para vocês fazerem uma maratona e assistirem um atrás do outro. E por último, não incomodo mais vocês, quero contar que no dia 19 de abril vou estar apresentando a Stranger Experiência. Para o pessoal que é da capital federal aqui em Buenos Aires, vai ser o maior evento dedicado a Stranger Things aqui na América Latina. Na tarde de quinta-feira, 13 de abril de 1989, a proprietária da casa, situada na Rua Melo, número 3000, de repente ela ouviu a campainha tocar. Ela teve dificuldade para atender porque estava sentada e praticamente hipnotizada em frente à televisão. Por quê? Porque Juan Carlos Pugliese, que era o ministro da Economia do presidente Raul Alfonsín, estava anunciando uma série de medidas que pareciam mais um último recurso para tentar salvar o país de uma tremenda crise na qual estava mergulhado. Ela estava ouvindo atentamente o que esse ministro dizia. Ele falava sobre um dólar flutuante, controle de preços, aumentos de até 14% nas tarifas de luz, água, gás e até 16% nos combustíveis. A hiperinflação estava destruindo o país. Os preços precisavam ser atualizados até 3 ou 4 vezes no mesmo dia. As pessoas não sabiam quanto valiam as notas que tinham nas mãos. E essa senhora estava muito atenta, ouvindo o que esse ministro estava anunciando. Quando alguém bateu à sua porta, ela se levantou da poltrona, de mau humor, e foi ver quem estava chamando. Quando abriu a porta, ela se deparou com Irma Beatriz Giron, a jovem de 22 anos que há poucos meses estava alugando o sobrado que ficava nos fundos de sua propriedade. Irma pediu, por favor, se poderia emprestar o telefone. Lembremos que nessa época na Argentina, pelo menos, nem todo mundo tinha telefone em casa. Era um bem que não era muito comum, só algumas pessoas tinham. Então a maioria ia até a casa dos vizinhos para usar e era utilizado em situações bastante específicas. Neste caso em particular, Irma pediu para usar o telefone para poder chamar um médico. Por quê? Porque ela disse que uma prima sua estava visitando sua casa e estava se sentindo muito mal.
A senhora disse: "Claro sim, entre, querida. Ligue para quem você precisar." A moça, claro, fez a ligação e se despediu educadamente da proprietária do terreno. Essa senhora disse: "Até logo, até mais." Ela se sentou no sofá de casa e continuou assistindo à televisão, ao noticiário, mais precisamente ao anúncio desse ministro da Economia. Ela não imaginava que apenas 3 dias depois, sua casa, mais precisamente o apartamento que ela tinha nos fundos do terreno, se tornaria um lugar visitado por toda a imprensa do país. E todas as pessoas estariam atentas ao caso que se desenrolava ali. Como imaginar que algo assim iria acontecer? Na manhã de domingo, 16 de abril daquele ano, a segunda delegacia, localizada em Florida, recebeu uma ligação. Ao que parece, um vizinho estava relatando que saía um cheiro muito forte e desagradável de uma casa localizada na Rua Melo. No número 3000, os policiais se aproximaram do local. Primeiro, conversaram com a proprietária do terreno. Ela lhes deu uma chave para que se aproximassem, para que pudessem abrir a porta do apartamento que ficava nos fundos. Eles bateram primeiro, insistentemente. Como ninguém atendeu, usaram a chave para abrir a porta. E quando eles entraram, um cheiro podre e terrível os invadiu. Um dos policiais não conseguiu conter o nojo e vomitou na hora. O que foi que aconteceu? Doutor, o senhor precisa vir ver isso. A ligação telefônica surpreendeu o juiz Raul Casal bem no meio do almoço. Quem ligava era Benítez, o comissário da delegacia número 2 de Florida, que o convocava para uma casa situada na Rua Melo, número 3354, em Vicente Lopes. O juiz da Vara Criminal número 2 de San Isidro apressou o almoço e foi rapidamente até esse endereço. O que ele não imaginava era que iria se envolver em um dos mistérios mais interessantes do nosso país. Em um caso que manteve toda a imprensa e toda a sociedade em suspense durante meses, e a ele, sendo o juiz desse caso, cabia investigar o mistério e chegar a uma conclusão. Quando chegou, encontrou um monte de vizinhos cochichando na calçada, falando de boatos. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, mas mesmo assim, sentiam que algo ruim tinha acontecido. Falavam de policiais, de muitos policiais que tinham entrado na propriedade, falavam de um cheiro extremamente nauseante que saía dessa pequena casa e nada mais se sabia. O apartamento em questão era um sobrado que ficava nos fundos de uma propriedade. Tinha 2 quartos, tinha uma sala de estar, sala de jantar, tinha uma cozinha bem pequena, tinha um pátio e tinha um banheiro. Foi exatamente no banheiro onde isso aconteceu. Quando os policiais entraram no banheiro desse pequeno apartamento, se depararam com uma cena bastante sombria. 2 mulheres estavam mortas, jogadas dentro de uma banheira. Uma delas era Irma Beatriz Giron, de 22 anos. Era a mulher que, no começo deste relato, eu disse que tinha ido pedir o telefone emprestado. A outra mulher era Glória Fernandes, uma adolescente de 15 anos que era prima de Irma. Aquela que eu contei para vocês que estava com um quadro febril um pouco grave, por isso sua prima tinha ido pedir o telefone emprestado para chamar um médico. Irma estava vestida apenas com um pullover que estava encharcado. Glória estava completamente nua e ambas estavam submersas em água na qual flutuavam os restos. Essas miniaturas, Evangeline. Já vi de tudo nos meus anos trabalhando nesse tipo de caso, mas nunca algo assim. Você se lembra do juiz Casal 30 anos depois do que aconteceu? O que chamava a atenção era que ambos os corpos apresentavam um grau de decomposição muito alto, como se tivessem estado lá dentro por meses. No entanto, fazia apenas 3 dias que as tinham visto com vida. A decomposição era tamanha que tiveram dificuldade para retirar os cadáveres desta banheira. Inclusive, os peritos forenses relatam que os cadáveres se desfaziam ao toque. Quando o juiz Raul Casal chegou à casa, o comissário Benítez imediatamente lhe deu um lenço perfumado.
Ele disse: "Coloque, doutor, este lenço no nariz, porque caso contrário o senhor não vai aguentar o cheiro." Quando o juiz viu as duas jovens mortas, teve a impressão de que já estavam ali dentro há várias semanas. No entanto, isso não coincidia com os relatos das testemunhas. O que havia acontecido? A proprietária contou que falou com Irma há apenas 3 dias, quando ela pediu o telefone emprestado para ligar para o médico. E além disso, os pais de Glória contaram que ela havia saído de casa na quinta-feira à noite, dizendo que ia passar aquela noite na casa do pai. Por que Irma iria? Por quê? Por quando? A proprietária desta casa contou que chamaram um médico para essa adolescente que estava se sentindo mal, e os policiais queriam saber quem tinha sido o médico que veio até esta casa. Foi assim que chegaram até Arnoldo Bresciani, um médico de plantão do Hospital de Vicente Lopes. Ele testemunhou e disse que sim. Precisamente na quinta-feira à tarde ele havia ido até essa propriedade porque lhe haviam contado sobre um quadro febril que uma dessas jovens estava apresentando. Arnoldo disse que havia examinado Glória e que havia detectado que ela estava com um quadro febril, por isso ele havia receitado Multin, que é um medicamento que serve como analgésico e antipirético. Além disso, ele recomendou à adolescente que tomasse um banho de imersão para ajudar a baixar a febre. Nada de estranho aparecia nos relatos das testemunhas, e o juiz estava totalmente desconcertado com o que ocorria. Ali havia um mistério e isso o preocupava tremendamente. Um dos peritos forenses declarou à imprensa naquele momento que nem mesmo os cadáveres que eles recuperavam do rio apresentavam um estado de decomposição como este que haviam visto. Além disso, ele dizia que esse era um dos maiores mistérios que precisava desvendar. No entanto, esse não era o único ponto em aberto. Por que as duas mulheres estavam nuas dentro desta banheira? Era algo estranho, era a primeira vez que Glória ia dormir na casa de sua prima Irma. As duas tinham combinado de se reunir para montar as lembrancinhas de um casamento para o qual ambas tinham sido convidadas. A porta da propriedade não apresentava nenhum sinal de arrombamento, então a imprensa da época começou a criar as mais estranhas conjecturas. Alguns falavam de um relacionamento lésbico secreto, outros falavam de um pacto suicida, outros falavam de um amante silencioso, que teria entrado com a permissão da dona na propriedade e assassinado as duas, e que de alguma forma teria escapado sem deixar nenhum vestígio. O juiz ordenou uma primeira autópsia. Ambos cadáveres foram retirados da banheira não sem antes perder várias provas no processo, segundo o que declarou um dos peritos forenses. Isso quer dizer que quando tiraram os cadáveres, algumas partes começaram a cair. Foram levados ao necrotério de La Plata, em Buenos Aires, e ficaram guardados por 48 horas em uma câmara frigorífica antes que pudessem ser submetidos a essa autópsia. Os resultados da autópsia só trouxeram ainda mais mistérios. Nenhum dos cadáveres apresentava qualquer ferimento causado por arma branca nem por arma de fogo. Não haviam sido eletrocutadas, não haviam sido envenenadas, também não apresentavam vestígios dos venenos mais conhecidos na época, nem havia restos do antitérmico que havia sido receitado para a adolescente. Em resumo, não havia absolutamente nada. No entanto, a polícia começou a montar uma primeira hipótese. Essa hipótese apontava para um namorado que Irma tinha. Era um veterinário de 30 anos com quem ela não tinha um relacionamento formal de namoro, mas sim Irma era sua amante, porque esse homem era casado. Depois de muitos anos de relacionamento, ele não tinha nem sequer uma cópia da chave da propriedade. Parece que eles tinham um tipo de relacionamento mais distante. O juiz Casal o interrogou e disse que fez um interrogatório bastante duro porque tinha sérias suspeitas sobre esse homem. Ele percebeu que esse homem era casado e que tinha uma espécie de segundo lar com essa moça Irma, que havia falecido. Sabia-se pouco sobre esse homem, além de que trabalhava em uma clínica veterinária. O mistério continuava, ninguém conseguia chegar a nenhuma conclusão até que apareceu um perito com uma hipótese estranha.
Isso ocorreu 1 mês e meio após a descoberta dos cadáveres. O juiz recebeu uma ligação e, ao atender, era um perito chamado Andrés Barril Canal, que trabalhava no Corpo Médico Forense da Polícia Federal. Esse homem disse que tinha uma teoria sobre o que havia acontecido com ambas. Ele acreditava fervorosamente que as duas jovens tinham sido envenenadas com o veneno que vinha de uma cobra chamada mamba negra. O juiz lhe disse para comparecer imediatamente ao seu gabinete. O perito compareceu e falou o seguinte: ele disse que a cobra em questão tinha um nome científico, que era Dendroaspis polylepis. Era uma cobra muito venenosa que habitava certas regiões da África, mais precisamente nas regiões do deserto do Saara. Esse animal media entre 2 ou 3 metros e a cor de sua pele variava entre o cinza e o marrom escuro. Mas, no entanto, era conhecida popularmente como a mamba negra, porque quando atacava suas vítimas abria a boca de forma extrema, e em seu interior podia-se ver um palato de cor preta como a ceviche. Depois de descrever esse animal por fora, o perito foi direto ao ponto do veneno. Ao que parece, ele não tinha apenas uma toxina que matava imediatamente as pessoas que mordia, mas também acelerava tanto a decomposição dos cadáveres que fazia parecer que já tinha passado 1 hora. Desde o momento do falecimento, equivalia a 6 horas de decomposição de um cadáver em uma situação normal. O perito forense também disse ao juiz que havia apenas 2 casos de assassinatos premeditados causados pelo veneno da mamba negra. Nessa altura, todas as linhas de investigação tinham terminado em becos sem saída. O juiz pensou o seguinte: embora não houvesse mambas negras rastejando pelas ruas de Vicente Lopes em Buenos Aires, e menos ainda em um apartamento, era um animal que poderia ser trazido por alguém que trabalhasse em uma clínica veterinária. Então, a teoria para a qual todos os investigadores apontaram foi a seguinte: esse namorado que Irma tinha, de 30 anos, que trabalhava como veterinário, de alguma forma tinha entrado em contato com alguma mamba negra. Talvez algum cliente tivesse levado esse animal de estimação para ele por alguma dor que o animal sentia, por alguma doença. O veterinário levou o animal para dentro do seu consultório e, já na privacidade do consultório, extraiu algumas gotas de veneno. Guardou essas gotas em um frasco. Do frasco passou para uma seringa e levou essa pequena seringa até a casa de Irma. Talvez eles tivessem tido alguma discussão. Talvez ele quisesse se separar da sua amante e seguir com sua vida normal. E não sabia como fazer para terminar esse relacionamento. E tinha tomado a decisão de terminar da maneira mais drástica, assassinando-a, mas, no entanto, matando-a sem deixar nenhum rastro. E isso é o que iria acontecer se ele injetasse esse veneno nela. Então ele foi com essa seringa, entrou na casa. Por isso a porta não apresentava nenhum sinal de arrombamento. Ninguém tinha forçado a porta e ele injetou o veneno da mamba negra em sua amante. Por que a prima dessa mulher também estava morta? Bem, por ter sido testemunha do ocorrido. Porque se ela declarasse que tinha visto esse homem entrar na casa, iam perceber que tinha sido ele. Então ele teve que matar as duas. Utilizando este poderoso veneno, essa poderosa toxina, o juiz obviamente não perdeu tempo e ordenou imediatamente a busca nesta clínica veterinária. Eles entraram, revistaram todos os lugares, revisaram as fichas dos animais que tinham sido tratados recentemente nesse local e só encontraram 2 pequenas cobras. Porém, o veterinário não estava no consultório. E obviamente o juiz Casal ordenou um mandado de prisão. Quando essa teoria veio à tona, a mídia fez a festa, começaram a aparecer manchetes. O caso da mamba negra foi a serpente. Apareciam na televisão especialistas falando sobre esse animal. As pessoas queriam saber o que era uma mamba negra. Começaram a ir ao zoológico para procurar esse animal, para vê-lo com seus próprios olhos. Todos estavam atentos a esse caso, cada pessoa queria tirar sua própria teoria. De onde tinha saído esse animal? Era verdade que esse homem as tinha envenenado? Será que esse animal entrou na casa dele? Algum vizinho tinha? O que tinha acontecido dentro desse pequeno apartamento? Em Vicente Lopes,
Enquanto esse veterinário estava foragido da lei, a polícia prendeu o único veterinário que tratava esse tipo de animal no país e que tinha estado em contato com a mamba negra nas datas em que esse caso aconteceu. Esse cara acabou preso e a mídia começou a especular que esse outro veterinário que apareceu, sabe-se lá de onde, era um dos amantes de Irma. Inventaram um relacionamento para esse homem que tinha sido preso por ter tratado uma mamba negra. Nessas datas do ano de 1989, enquanto isso, a polícia buscava sem sucesso o namorado de Irma ainda desaparecido. O juiz Casal ordenou imediatamente que fosse realizada uma segunda autópsia, mas desta vez focada em detectar, para ver se havia vestígios da toxina desse animal da mamba negra. Serviço Especial de Investigações Técnicas da Polícia da Província de Buenos Aires. Foi enorme a surpresa desses peritos forenses. Quando foram analisar novamente os cadáveres, começaram a revisar os órgãos que haviam separado dos corpos e se depararam com que faltavam. Os corações de ambas as garotas. Estavam os pulmões, estavam os rins, os intestinos, os cadáveres estavam lá. No entanto, haviam desaparecido 2 corações. Da Morgue de La Plata, foi ordenado imediatamente registrar de ponta a ponta toda essa morgue, cada câmara frigorífica, cada gaveta, cada lugar. No entanto, esses corações não apareceram, dado o pouco cuidado que se tinha nesse lugar. Começou-se a falar de uma tremenda negligência na hora de manipular esses órgãos. Então o juiz disse: bem, enquanto isso, trabalhem no resto dos cadáveres. Era uma pena, porque, obviamente, como o coração bombeava sangue, provavelmente ali se encontrava a maior quantidade de toxinas. Se a teoria do veneno da mamba negra fosse verdadeira. No entanto, o juiz não perdeu tempo e disse: bom, então, já que isso está acontecendo, vamos investigar novamente a casa. Vamos ver se encontramos vestígios da toxina em algum outro lugar. Vamos nos concentrar na banheira da casa. A polícia apareceu novamente nessa propriedade. A propriedade estava fechada com fita de isolamento. Todas as fitas que haviam colocado nas janelas e portas. Ninguém tinha tocado nelas, ninguém tinha rompido. No entanto, quando entraram nesta propriedade e quando foram novamente ao banheiro que encontraram, descobriram que na banheira onde estavam ambos os cadáveres havia água. Estava novamente cheia e havia restos dos cadáveres flutuando nessa água. Como isso podia acontecer? Se a polícia, depois de retirar os 2 corpos, tinha esvaziado completamente a banheira, obviamente, depois de também coletar provas da água. Desinfetei tudo, pois aquela água podre era um grande foco de infecção. A água tinha ido pelo ralo. Por que a banheira estava cheia de novo? Por que havia restos dos cadáveres flutuando nessa água? Quem tinha enchido essa banheira? Por que os 2 corações tinham desaparecido do necrotério? Essa descoberta impactou muito os peritos, o juiz, a polícia e os bombeiros. Tentaram encontrar alguma explicação. Disseram que talvez o sabão da banheira tivesse escorrido por ali. Tinha entupido o ralo e isso fez com que a água não escoasse. Mas isso não podia ser. Eles tinham visto a água indo pelo ralo desta banheira, mas ela estava cheia de novo. O que estava acontecendo nesse caso? Todo dia acontecia um novo mistério. Era algo que nunca tinha acontecido antes. Era como um romance de mistério, capítulo por capítulo, e nenhum deles conseguia ser resolvido. O juiz Casal, um pouco cansado de tudo isso, nomeou 2 novos médicos legistas para assumirem a investigação. Foi assim que entraram em cena Néstor de Tomás e Oswaldo Raffo. Eles trabalharam a partir de amostras ósseas dos corpos. Esses 2 médicos foram os que chegaram a uma nova conclusão, os que realizaram exames que antes não haviam sido feitos nos cadáveres, e postularam uma nova teoria, que mais do que uma teoria parecia a solução para todo esse mistério. O que esses médicos haviam descoberto? Muito fácil.
Eles disseram que ambas as mulheres haviam morrido por intoxicação por monóxido de carbono. Na verdade, eles confirmaram a descoberta dessa intoxicação por terem encontrado vestígios de carboxiemoglobina nos restos ósseos dessas duas garotas. Ele esteve o tempo todo dentro da casa, diante dos olhos de policiais, de juízes, de bombeiros, e ninguém tinha visto. Quem era o assassino? Quem tinha matado essas duas jovens? Um pequeno aquecedor que estava situado dentro do banheiro, ao que parece. Quando os primeiros policiais chegaram, antes de chamar o juiz, antes de isso se tornar um caso viral, eles tinham entrado no local do ocorrido, tinham entrado no banheiro, ficaram tão impressionados com o que estavam vendo que, como fazia muito calor no lugar, eles apagaram esse aquecedor, desconectaram, porque se continuasse ligado, não iam conseguir trabalhar na cena do crime. No entanto, ninguém deixou por escrito o fato de que, ao entrar, tinham desconectado esse aquecedor. Por isso, quando o juiz chegou, quando os peritos forenses vieram, esse aquecedor estava frio, estava desconectado, estava fora do lugar. Por isso, ninguém suspeitou desse pequeno aparelho que liberava gás, liberava monóxido de carbono, e isso tinha envenenado. Ao que parece, essa garota começou a se sentir mal, talvez porque já tinha percebido que esse aquecedor estava vazando gás, mas não atribuiu isso ao aparelho. Chamaram o médico, que também não percebeu. O médico receitou esse antitérmico para ela e disse para tomar um banho de imersão para baixar a febre. A garota entrou na banheira e, ao fechar a porta, ficou totalmente intoxicada. Ela perdeu a consciência e faleceu dentro do banheiro. Sua prima, ao ver que a garota não saía, entrou e tentou ajudá-la. E ao entrar, como o lugar já estava contaminado pelo monóxido de carbono, ele estava por toda parte. Neste pequeno quartinho fechado, ela também se intoxicou, perdeu a consciência e caiu dentro da banheira. Isso explicava por que uma estava nua e a outra não, a outra estava usando um pullover. Mas agora surgiam outros mistérios, porque apresentavam esse grau de decomposição. Também podia ser atribuído a este aquecedor, já que ambos os corpos estavam dentro da banheira com água, e como este aquecedor emanava calor constantemente, ficou 3 dias emanando calor em um lugar cheio de vapor. Esse calor fez com que o processo de decomposição das jovens fosse acelerado. Por isso, elas não apresentavam um grau de putrefação correspondente a 3 dias de mortas. Mas parecia que elas tinham ficado semanas submersas na água, por isso pareciam corpos com alto grau de decomposição. O juiz Casal. Então, quando esses peritos forenses apresentaram essa prova do monóxido de carbono, que era um exame que ele tinha ordenado fazer na primeira autópsia, mas que não tinha sido realizado, ele aceitou essa teoria como válida e disse: basta, esse caso está encerrado. Não quero mais alvoroço da mídia, não quero mais jornalistas falando sobre isso, não quero mais gente jogando teorias na televisão. Vamos encerrar esse caso, vamos dizer que foi isso que aconteceu. Ambas faleceram por intoxicação por monóxido de carbono que saía desse pequeno aquecedor que estava na casa. No entanto, 30 anos depois, o juiz Casal confessa que deu o caso como encerrado, porque estava sobrecarregado pela situação, porque estava sendo constantemente assediado pela imprensa, pela polícia, por todas as pessoas ao seu redor. Ele estava cansado desse caso e disse: chega, não quero saber de mais nada, e aceitou essa teoria como válida. Hoje em dia ele confessa que talvez não estivesse tão certo. Essa era a teoria correspondente ao caso, que ele só aceitou para se livrar do caso. Que tem algo que ainda não faz sentido para ele. Nesse acontecimento, ele diz que isso continua sendo uma questão muito misteriosa e que ainda há um enigma a ser resolvido. Um simples e triste acidente fatal havia se transformado em um crime difícil de resolver por uma longa cadeia de negligências. A primeira foi que essas garotas tinham um fogão que estava com defeito dentro de casa e ninguém percebeu o problema. A segunda negligência foi que os policiais que entraram na cena do crime em primeiro lugar desconectaram esse fogão e não deixaram nenhum registro dessa desconexão.
Por isso, os que entraram depois não sabiam que esse fogão tinha ficado funcionando esses 3 dias. A negligência seguinte foi que, quando o juiz ordenou que fosse feito esse exame por intoxicação, os primeiros médicos legistas esqueceram de fazê-lo. Exame de intoxicação por monóxido de carbono. É uma das principais causas de morte de pessoas que morrem em banheiros. Por isso, é muito comum realizar esse tipo de análise nesses cadáveres. No entanto, não tinham sido realizados. Ainda assim, havia 2 mistérios a serem resolvidos. Um era o mistério dos corações desaparecidos. O que tinha acontecido com esses corações? Por que eles não estavam dentro do necrotério? Bem, ao que parece, segundo conta a lenda que envolve esse caso, os médicos tinham extraído os corações de ambos os corpos. Eles os colocaram em frascos sem tampa e sem nenhum tipo de líquido conservante. Porque iam analisá-los, depois os levaram para o pátio deste lugar, porque já não tinham espaço na sala onde estavam fazendo essa operação. E ao deixá-los no pátio, um cachorro que rondava o local se aproximou e os comeu. Essa foi a explicação que deram anos depois. E o que aconteceu com a banheira que enchia? Por que ela tinha enchido sozinha? Por que havia restos de fauna cadavérica flutuando nessa água podre? Da banheira que encheu sozinha, mesmo após ter sido esvaziada? Ao que parece, essa banheira tinha um vazamento bem pequeno, quase imperceptível. E ao que parece, como esses cadáveres estavam se desfazendo ao toque quando os moveram, quando os tiraram do lugar. Restos de pele, restos de corpo tinham escorrido pelo encanamento e entupido os canos do esgoto dessa banheira. E a combinação desse vazamento com o cano entupido fez com que, semanas depois do ocorrido, como essa casa ficou semanas abandonada sem que ninguém entrasse, essa banheira se enchia sozinha por causa da gota que caía e, como não podia escoar, a água ficava acumulada. Ia se acumulando cada vez mais, e isso fez com que a banheira se enchesse novamente. E isso também explicava os restos de fauna cadavérica flutuando nessa água. Ao que parece, esse mistério foi resolvido dessa maneira. No entanto, como eu disse, já era quase abril do ano de 2020. Agora quero que vocês me digam, o que acham que aconteceu? Qual é a teoria de vocês sobre o caso? Deixem suas teorias aqui embaixo nos comentários e eu vou ler tudo o que vocês escreverem. Deixem um like no vídeo. Quando atingirmos 10.000 likes, contarei um novo caso misterioso. Também convido vocês a se inscreverem e ativarem o sininho, caso ainda não tenham feito isso. No meu Instagram, vou deixar aqui nos comentários em destaque fixado para que vocês possam seguir. Isso é tudo por hoje, espero que tenham gostado. Esse caso misterioso aconteceu na Argentina em 1989. Eu ouço e leio as sugestões de vocês sobre próximos casos que querem que a gente aborde aqui no canal. Meu nome é Magnus Mephisto e nós com certeza nos veremos no próximo vídeo. Tchau. E este caso, eu repito, continua impune. Muitas coisas foram ditas sobre as primas que morreram na banheira, mas eu afirmo isso porque investigamos. Me perdoe a falta de modéstia, mas foi de muito perto. Inclusive consultamos livros de medicina legal. Eles sustentam que é um assassino diabólico e que é um veneno muito potente, que pode ser da víbora mamba,